Ela não merecia, mas era a única chance de eu ser feliz. Gente, essa história é muito forte, polêmica, triste. Ouve e dá sua opinião. Nomes fictícios. Eu sou a Patrícia, tenho 42 anos e fui casada por 23 anos. Tenho um casal de filhos maravilhosos. Durante todo o meu casamento, eu fui a esposa que fazia de tudo pela família. Cuidava da casa, dos filhos, do marido. Sempre colocava as necessidades deles acima das minhas. Eu era daquelas mulheres que acreditavam que se fizesse tudo certo, seriam mais valorizadas. Mas não foi isso que aconteceu. Meu marido sempre me traiu. E eu sabia. Nunca tive provas de tudo, mas também nunca precisei delas, né? As mudanças de comportamento, as desculpas, os distanciamentos, tudo denunciava a verdade. Mesmo assim, eu nunca tive coragem de enfrentar ele. Eu não sei se era medo de ficar sozinha, medo de destruir a família, ou simplesmente porque eu ainda amava ele demais. Então eu fazia o que muitas mulheres fazem, fingia que não via, sofria em silêncio. E com o tempo eu cheguei ao ponto de aceitar aquela realidade. Eu pensava que talvez aquele fosse o meu destino, o meu karma, e tá tudo bem. Além da dor da traição, existia outra ferida. Meu marido já nem dividia mais a cama comigo. Sim, quase todas as noites ele dormia no sofá ou no quarto dos nossos filhos. Eu ficava sozinha e aquilo doía muito em mim. Eu tinha apenas 42 anos, né? Eu ainda me sentia uma mulher bonita, saudável, cheia de vontade de viver. Sentia falta de carinho, de um abraço, de ser desejada. Até que um dia a carência falou mais alto. E eu comecei a passar mais tempo na internet. Foi em um site de relacionamento que eu conheci um homem chamado Eduardo. Logo nas primeiras conversas, nós percebemos que a gente tinha muita coisa em comum. Depois de algum tempo, a gente resolveu se encontrar, né, para se conhecer, e aquele encontro mudou completamente a minha vida. Talvez por tantos anos vivendo sem afeto, sem carinho, sem corpo, eu me entreguei de uma forma que nem eu imaginava que eu seria capaz de me entregar. Pela primeira vez em muito tempo eu me senti viva, amada, mas tinha um problema. O Eduardo também era casado e tinha uma filha. Logo no primeiro encontro, ele deixou claro que aquilo não podia passar de uma aventura. Só que a vida resolveu escrever outro roteiro. A gente continuou se encontrando, a cada encontro ficava mais envolvido, um com o outro, né? E quando a gente percebeu, a gente estava completamente apaixonado um pelo outro. Ele me devolveu a autoestima, gente. Fez com que eu me sentisse desejada outra vez. Com ele eu encontrei a felicidade que tinha desaparecido da minha vida há muitos anos. Depois de muita conversa, nós percebemos que não fazia mais sentido a gente continuar vivendo daquela maneira. Nenhum dos dois amava mais os cônjuges, né? Então nós começamos a planejar o nosso futuro juntos. Nós conversamos assim muitas vezes. Nós pensamos nos nossos filhos, nas consequências, nos desafios. Não era uma decisão tomada por impulso, né? A gente estava ali vendo o que ia ser melhor. Depois da gente refletir muito, nós chegamos na mesma conclusão. Cada um ia pedir o divórcio. Eu tomei coragem primeiro, conversei com meu marido, expliquei que eu não suportava mais aquela vida, que eu sabia das traições, que eu precisava seguir outro caminho, que eu precisava viver, e pedi o divórcio. E para minha surpresa, gente, ele aceitou sem discutir. Eu achei que ia ser um escarcéu, mas não, realmente ele não me amava. Parecia até que ele já esperava por aquela conversa. Depois eu falei com os meus filhos. Meu filho entendeu rapidamente, minha filha sofreu bastante, ficou muito abalada, mas com o tempo também compreendeu que tudo o que estava acontecendo tinha que acontecer. A minha parte estava praticamente resolvida, só faltava os trâmites legais. Enquanto isso, o Eduardo faria exatamente a mesma coisa com a esposa dele. A gente acreditava que em pouco tempo, finalmente, a gente poderia viver o nosso amor juntos, mas a vida tinha outros planos. Poucos dias antes de conversar com a esposa, o Eduardo chegou em casa e encontrou a mulher chorando demais. Na hora, ele pensou que ela tinha descoberto o nosso relacionamento. Imaginou que aquele seria o momento ideal para contar toda a verdade e separar. Mas antes que ele dissesse qualquer palavra, ela entregou na mão dele um envelope. Pediu que ele abrisse. Gente, dentro do envelope tinha um exame. Era o diagnóstico de um tumor cerebral. Naquele instante, tudo mudou. Como pedir a separação para uma pessoa que acaba de descobrir uma doença tão grave? Ela precisava de apoio, de cuidado, de força para enfrentar o tratamento. Ela estava em prantos ali. Na vida dele, na visão dele, abandonar ela naquele momento seria uma crueldade. E seria, né? E ele me contou tudo. E nós cancelamos todos os nossos planos. Eu já estava separada, mas, né, eu não ia voltar atrás. Mas ele permaneceu do lado da esposa. Ela iniciou o tratamento imediatamente. Os meses passaram, a doença evoluiu, mas ela continuava resistindo. E foi aí que eu comecei a viver o maior conflito da minha vida. Eu jamais desejei o mal daquela mulher, gente, nunca. Nunca torci pela morte dela, jamais. Mas também sabia que enquanto ela estivesse viva naquela situação, o Eduardo jamais ia abandonar ela.
Às vezes eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido justamente naquele momento. Faltava apenas 2 ou 3 dias para ele pedir a separação. Se tivesse acontecido depois, a nossa história seria completamente diferente. Hoje a gente está esperando. Nós vivemos esperando o tratamento, esperando o tempo, esperando a vida decidir, Deus decidir. Eu acredito no amor dele, porque ele ia separar. E eu também sei o quanto ele sofre por viver dividido entre o dever e o sentimento. E eu entendo a decisão dele. Talvez seja exatamente isso que faz eu amar ele ainda muito mais. Porque ele não seria capaz de abandonar alguém em um momento tão difícil. Eu também não abandonaria. Mas existe uma verdade que eu não consegui esconder. A minha felicidade depende de uma situação que eu jamais imaginei viver. Não porque eu queira a morte daquela mulher, mas porque somente quando essa história chegar ao fim, seja qual for o desfecho, a gente vai ter chance de descobrir se finalmente nós vamos poder viver o amor que nós adiamos por tanto tempo. Até lá, só me resta esperar, só nos resta esperar. E esperar com muita paciência. Esperar sem saber o que o amanhã reserva. E carregar um sentimento que, por mais contraditório que pareça, pesa todos os dias dentro do meu coração. Né? Pesa imaginar que eu tô, tipo assim, no fundo, eu quero que ela vá. Né? Que ela vá pro céu, vá de arrasta. Entendeu? E isso pesa no meu coração, isso me deixa com peso na consciência, porque eu não quero pensar isso, eu não quero desejar isso para ela e nem para ninguém. E você? Qual seria a sua atitude? Você acha que ele fez o certo ao permanecer do lado da esposa doente, ou ele deveria ter seguido com a separação? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, por isso eu mandei essa minha história, e para eu, sabe, desabafar. A minha felicidade depende da morte de uma pessoa. Pensa isso, gente. Essa é a minha história. Ai, gente, que loucura. Eu nunca contei uma história dessa. Nunca contei uma história dessa. E aí? O que você vai falar pra ela? O que você faria? O que você pensaria? Qual seria a sua decisão? Enfim. Se você tem uma história forte, manda pra mim pelas mensagens que eu conto aqui. Deixa a sua opinião, me segue se você ainda não me segue. Compartilha essa história que é muito forte. E que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.